Oiê, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Nossa aula de hoje vai ser sobre interações atômicas e especialmente sobre as ligações iônicas. O que é isso, professora? A gente começou falando, né, que a química estudava as transformações da matéria, toda a energia envolvida nas transformações da matéria. E a gente se pergunta por quê, né, vamos fazer uma pergunta do porquê a matéria se une. Por que os átomos não estão isolados, né? E a gente não ia ter um bloco de tijolo, um bloco de madeira, você não ia ter. Um giz, pois não tem giz, né? Como que acontece isso? Então, dentro dessa perspectiva, foi percebido que alguns elementos, eles não se combinam. Eles querem ficar da sua forma isolada. Outros se combinam e formam novas estruturas, vão dar origem a ligações iônicas, a compostos iônicos e moléculas. A gente já vai ver mais adiante. Mas, a partir desses que não se combinam, a pergunta que veio, né? Por que esses não têm interesse em se combinar com outros átomos, com outros átomos e se organizar e formar novos arranjos, novas estruturas? Eles gostam de estar isolados. Então, quem são eles primeiro? Esses elementos são, né, os gases nobres. Dentro da tabela periódica, eles estão no último grupo, na última família, são os gases nobres, a família 8A, ou o grupo 18. E lá nós temos o hélio, o neônio, o argônio, o plutônio, o xenônio e o rudênio. Tá? O que eles têm em comum? Exceto o hélio, todos esses átomos, eles têm na sua última camada, na camada de valência, 8 elétrons. Então, a partir disso, né, a teoria do quinteto veio a partir disso. Ela diz o seguinte, que se esses átomos não se combinam e eles têm 8 elétrons, significa que 8 elétrons é o que deixa, na última camada, é o que deixa o átomo estável. O hélio, ele tem apenas 2 porque ele só tem uma camada. A primeira, que é a camada K. E na camada K, a gente vai ver lá, a gente já viu, né, na distribuição eletrônica, que a camada K só cabem 2 elétrons. Isso ele só tem 2. Tá? Então, a partir do momento que acontece essa interação para combinar e formar novos arranjos, acontece então uma ligação química. É a combinação de 2 átomos ou mais para formar novos arranjos. Certo? Então, ó, falando da teoria do octeto, que é a regra do octeto. Então, a partir dessa observação dos átomos que estão na família 8A, os elementos presentes na família 8A, eles conseguiram perceber isso, né? Então, que todos os elementos que estão nessa família aqui têm 8 elétrons na última camada, certo? Eu trouxe essa tabela aqui só para mostrar para vocês o seguinte. Imagine a tabela periódica, né? Um resuminho aqui, a família 1A, 2A, 13 ou 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 18A. Uma das formas de representar os elétrons na última camada é a representação de Lewis. Então, é colocado apenas um ponto para mostrar, né, representar o elétron da camada. Se tiver um, vai ser um ponto, dois pontos e assim vai. Então, por exemplo, família 1A, todos os elementos que estão na família 1A vão ser representados dessa forma. A representação de Lewis. A representação da última camada, dos elétrons da última camada, certo? O berílio, magnésio, na família 2A tem 2 aqui, então. 13A, 3, 4, 4, 5 vai ter 5, aqui vai ter 6, e aqui vai ter 7, e aqui vai ter 8. Certo? Então, tá.
E aí, o que acontece para que eles se conectem? Para que a gente consiga ter 8 elétrons, alguns vão ter que receber elétrons e outros vão ter que doar. Então, para isso, vai acontecer a formação de íons, né? O que acontece quando eu coloco aqui para vocês elementos que apresentam tendências opostas? O que é isso? Então, para ter essa formação, né, essa configuração, eu preciso que um átomo que queira interagir com outro átomo tenham essas tendências opostas, ou seja, um vai doar elétrons e o outro vai receber elétrons. Não existe doação de prótons, de nêutrons, porque toda a região que ocorre essa atração eletrostática ocorre através da eletrosfera. Então, as reações químicas elas vão acontecer sempre na eletrosfera. Por isso que a gente vai falar sempre em doação ou perda de elétrons e nunca de prótons. A área que estuda o núcleo do átomo é a radioatividade, daí a gente trabalha as transformações que acontecem no núcleo do átomo, que não é o caso aqui. Então, um componente vai precisar perder elétron, enquanto o outro vai precisar receber elétrons. E como que vai funcionar isso, né? O que eu quero dizer para vocês é que para que aconteça esse tipo de ligação, tem que haver a formação de íons. E a formação de íons vai acontecer da seguinte forma. A gente tem, dentro da tabela periódica, as famílias, né? E tem a classificação também de metal e ametal, ou seja, não metal. Os elementos que têm a classificação de metal, eles estão na família 1A, 2A e 3A, tá? Então, eles possuem um elétron, 2 elétrons e 3 elétrons na camada de valência. Então, é muito fácil para eles perderem esse elétron. A energia que eles têm de perder é mais atingível. Então, eles perdem esse elétron. E quando ele perde o elétron, ele vai formar um cátion. Por exemplo, se a gente pensar no sódio, ou no berílio, ou no magnésio, o magnésio está na família 2A. Então, ele vai perder os 2 elétrons que ele tem na camada de valência, ele vai perder. Como ele está perdendo carga negativa, ele vai ficar positivo. Então, ele tem a formação de um cátion. E aí, isso também acontece na formação dos ânions, só que o ânion ganha, por exemplo, os elementos que estão na família 15, 16, 17, no caso dos grupos, ele vai ter 5, 6 e 7. É muito mais fácil para ele ganhar um elétron aqui, ou ganhar 2, ou ganhar 3, e perder 5, 6 ou 7. Por isso que esses íons aqui, que são formados aqui, são chamados ânions, eles vão interagir com os cátions. E aí, por exemplo, a gente pode pensar na questão o cloro. O cloro tem um elétron na última camada. Ele não perde esse elétron, ele vai ganhar. Ele vai ganhar um elétron, ele vai ficar uma vez negativo. Tá certo? Olhem só aqui. Então, cátions e ânions, como eu falei, a tendência é ceder elétrons ou receber elétrons. Então, alguém vai doar um elétron para quem vai receber. Isso vai acontecer sempre entre metais, ametais e o hidrogênio, né? E acontece através de uma interação que é eletrostática, a atração é eletrostática. Então, por exemplo, aqui eu trouxe algumas imagens para vocês acompanharem. A gente tem sódio sendo representado aqui pela estrutura de Lewis, né? Um elétron na última camada. Ele perde esse elétron, ele vai ficar um sódio monovalente, ou seja, positivo, uma vez positivo. Família 2A. A representação que a gente tem aqui é do cálcio. Pode ser o magnésio, pode ser outros. Ele perde 2 e fica 2 vezes positivo. Então, ó, os 2 elétrons aqui não está mais, agora ele perde e fica positivo. Alumínio 3A perde os 3, tá? E vira um cátion trivalente. Nos ametais, então os ametais são aqueles que tendem a ganhar, então eles vão formar ânions, diferente dos metais que estão formando cátions. Então, por exemplo, família 5A, o nitrogênio tem 5 elétrons
e ele vai ganhar 3 elétrons. Então, ele vai ficar nitrogênio menos 3 e agora com mais 3 elétrons sendo representados aqui, tá? Aqui a gente tem o oxigênio, mesma coisa, o cloro, mesma coisa. O que muda? A quantidade. Como aqui está falando da família 5A, ganha 3. Falando na família 6A, ganha 2. Falando da família 7A, ganha 1. Tudo bem? Como que seria isso? Por exemplo, vamos ver essa imagem que eu trouxe aqui. O sódio. Representação do sódio. Família K tem 2 elétrons. Família L tem mais 8 elétrons. E família M tem 1 elétron. Perceba que se ele perde esse elétron aqui, ele vai ficar somente com 8 elétrons na camada de valência. Então, é interessante para ele perder, né? Ele vai perder para quem? Ele vai perder para alguém que tenha vontade de receber, que é o oposto dele. Por exemplo, o cloro. Então, esse elétron aqui vai ser doado para o cloro. E o cloro, por que o cloro vai receber? Veja, ele tem 7 elétrons na camada de valência. Posso representar isso através desse desenho ou consigo visualizar isso nessa distribuição eletrônica, certo? Ele vai doar esse elétron ali. Então, ele vai ficar Na+, né? Ó, perdeu aquele elétron. E o cloro vai ficar cloro menos. Tudo bem? Ó, a representação deles aqui, então. Na+, mais cloro menos, por interação eletrostática, vai formar o NaCl, que é o nosso sal de cozinha. E aqui, a gente tem a representação de Lewis, que é onde a gente mostra, né, os elétrons da camada de valência. Então, deixa eu escrever aqui para vocês. A representação de Lewis é onde tem os elétrons que estão na última camada, elétrons da camada de valência. Ai, fica feio escrever assim. Tá certo, gente? Então, sempre não vai representar todos os elétrons, somente o da última camada. Camada de valência. Tudo bem? Então, vamos adiante. Camada de valência. O que a gente faz para determinar a fórmula, então? Eu trouxe um esqueminha aqui que ele é genérico, né? Então, a gente tem, por exemplo, a carga do átomo, a carga do cátion e a carga do ânion. Vamos fazer um exemplo aqui na prática para vocês verem. O que acontece? Se eles vão ficar estáveis, eles estão interagindo para ficar estável, eles não podem ter carga sobrando. Então, a carga deles tem que ser sempre igual a 0. Então, a gente faz assim. Por exemplo, eu vou pegar aqui um cátion, é o cálcio. O cálcio está na família 2A. Significa que ele vai ficar 2 vezes positivo. Se ele estiver na família 5A, ele vai ficar 5 vezes positivo? Não. Se ele estiver na família 5A, ele vai ganhar 3 elétrons. Ele vai ficar 3 vezes negativo. Tudo bem? Tá. Um cálcio 2+. E esse cálcio 2+, ele vai interagir com o cloro. O cloro está na família 7A. Ele tende a ganhar um elétron, menos 1. Como é que a gente faz aqui? Vou até mudar de cor. Uma forma de chegar nessa fórmula, é a gente cruzar essas cargas aqui, ó. Esse 2 vem para cá, sem o sinal, tá? E menos 1 significa que a 1 vem para cá. E aí, a gente vai ficar com cálcio, cloreto, aqui. Esse é o cloreto de cálcio. Eu preciso de 2 cloros para estabilizar um cálcio, né? Pode colocar nessa formulinha aqui também. X, ó, o Y, a gente tem aqui o Y, esse aqui YX, e esse daqui menos YX. Ou seja, eu estou multiplicando as cargas e estou somando elas, e o total delas tem que ser igual a 0, né? Isso é como se fosse uma prova real. A gente pode fazer assim.
Ou então a gente faz essa multiplicação cruzada e a gente vê que é preciso de 2 cloros, já que o cloro vai doar 1 elétron para 1 cálcio. Se a gente fosse pensar nisso no desenho do átomo, ficaria assim, né? Então, o cálcio, ele tem 2 elétrons que ele vai doar, né? E o cloro tem 7. 7 elétrons do cloro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, os elétrons é para ser uma bolinha. E aí, assim, ó, cada átomo desse de cloro vai doar 2. Então, ele vai doar, de cloro não, de cálcio, vai doar um aqui, e o outro ele tem que doar para um outro cloro. Ou seja, por isso que a gente precisa de 2 cloros para 1 cálcio. Porque a gente não vai ficar fazendo esses desenhos toda hora. Então, uma forma prática de descobrir qual vai ser a fórmula é a gente trocar. Cruza aqui as cargas. A gente vai ter 2 cloros para 1 cálcio. E aí, cada um deles vai estar, então, com 8 elétrons. Melhor fazer assim do que fazer a bolinha. Tá certo? Um exemplo. Outro exemplo aqui. Então, por exemplo, sódio tem 11 elétrons distribuídos lá. Na última camada ele tem 1. Então, está sendo representado aqui. Sódio Na+. E ele formou um 4. O oxigênio ele tende a formar um ânion. Olhem só, ele tem 2 elétrons na primeira camada, 6 na última. Ele vai perder 6? Não, ele vai querer ganhar 2, para ele ficar com 8. Então, ele está com 6, ganha 2 e fica 2 vezes negativo. Então, a carga que ele tem é 2 aqui. Esse 2 vai para o número que eu preciso de sódios. Eu preciso de 2 sódios para estabilizar um oxigênio, tá? Mesma coisa aqui o óxido de cálcio. Só que aqui o óxido de cálcio a gente vai precisar de 2 cálcios para estabilizar 2 oxigênios, se a gente fosse fazer cruzadas fórmulas. Mas isso pode ser simplificado 1 para 1. Então, a gente vai ter aqui 2 elétrons, 2 mais. Aqui, 2 elétrons, 2 menos, ou seja, um cálcio estabiliza um oxigênio. Tudo bem? Vamos praticar um pouquinho? Então, vamos lá. Ó, vou fazer com vocês a letra A e vou deixar a letra B, C e D para que vocês pratiquem, tá? Então, escreva no caderno a fórmula do composto resultante da combinação entre. Então, como que vai ficar uma fórmula desse composto, que provavelmente vai ser um íon, né, um composto iônico, se a gente tiver uma ligação entre um cálcio e o flúor. Ó, para isso a gente precisa fazer a distribuição eletrônica. E aí a gente descobrir em que família ele está. Você pode constar a tabela periódica? Você pode. Depois de um tempo, de tanto vocês fazerem, vocês vão acabar memorizando isso. Mas você pode fazer aqui 1s2, 2s2, sabe? Até você descobrir quantos elétrons ele tem na camada de valência. Então, a distribuição eletrônica, que é o diagrama de Linus-Pauling, serve para isso também. 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Então, essa é a distribuição eletrônica do cálcio, né? O que isso está me dizendo? Que o cálcio tem 2 elétrons na camada de valência. Se ele tem 2, ele tende a perder 2. Então, ele vai formar um cátio. Beleza? E aí, o flúor. O flúor vai ficar 1s2, 2s2. O flúor tá aqui, ó. Tem 9, né? 2p. Opa. Até aqui foram 4. Então, 2p, 5. Quantos elétrons ele tem na camada de valência? 7. Vou aproveitar para falar aqui, ó. 7 elétrons, ele está no segundo período. Tudo bem? Ó, 2. Ele vai
perdeu ganhar elétrons, ele vai ganhar quantos? 1 menos. Então, eu vou precisar de 2 flúor para estabilizar um cálcio, né? Como que vai ficar a fórmula? CaF2. Esse 2, gente, ele sempre vem pequenininho aqui, ó, como se fosse um índice, que ele indica quantos flúor eu tenho na minha fórmula, tá certo? Pratiquem esses pouquíssimos exemplos que eu deixei para a aula de hoje. Logo, logo já vai ter mais lista de exercício. Se tiverem dúvidas, me procurem, tá? Bom estudo a todos!